Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Flamengo oficializando proposta oficial por um meia que pertence a um clube italiano e já teve até contraproposta. É isso mesmo. Já já a gente vai contar que história é essa. Tem também atualização sobre Davi Luiz, jogador que precisou sair no intervalo do jogo contra o Fluminense por conta de dores no joelho. Será que está lesionado? Preocupa para o próximo jogo? Também vamos trazer atualizações desse jogador. Tem também novidade no Fluminense. O Flamengo afundou de vez o rival na crise. Já já a gente vai contar. Vou dar um spoiler. Diniz demitido. É isso mesmo. E também tem jogador destaque do Sub-20 que não será comprado pelo Flamengo. Está emprestado ao Flamengo e o Flamengo decidiu não exercer a opção de compra. Tem também Rodolfo Landim fazendo um pedido inusitado aos torcedores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhem também o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix na descrição. Outro recado, Copa América rolando, Eurocopa rolando, Campeonato Brasileiro rolando, muitas oportunidades bacanas demais lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela bet, o link está aqui na descrição, tá? Já com código promocional, você nem vai ter o trabalho de digitar o cupom VENE, nada disso. Clica nesse link aqui, ó, que está na descrição e pronto, você vai direto para a página. Aproveite, porque como a KTO gosta de dizer, odão rolando lá no site, hein? Aproveite. Vamos lá, vamos para as informações. A semana começou movimentada no futebol brasileiro. Cuca, após sofrer mais um gol nos minutos finais, terceiro jogo seguido que o Atlético Paranaense sofreu um gol, dessa vez que foi contra o Corinthians, estava conseguindo a vitória e nos minutos finais sofreu um gol do zagueiro Kaká do Corinthians. E aí o Cuca nessa segunda-feira se reuniu com a diretoria do Atlético Paranaense, pediu o boné e foi embora. Ou seja, Cuca está livre no mercado. E quem está livre no mercado também é Fernando Diniz, é isso mesmo. Após reunião nessa segunda-feira, a diretoria tricolor decidiu demitir o treinador. Lembrando que o treinador acabou de ter o seu contrato renovado, mas a derrota para o Flamengo foi a gota d'água. A diretoria achou melhor encerrar o ciclo e demitir o treinador. Agora eu posso falar, gente, o treinador ele tinha um salário altíssimo no Fluminense após a renovação de contrato. Era alto mesmo. É porque eu não posso falar o valor exato, mas é algo que chamava... Eu não acreditei na hora que a pessoa me contou, mas teve a renovação. É um treinador que estava em alta, inclusive comandou a seleção brasileira, inclusive foi campeão da Libertadores, estava em alta no Fluminense, mas de lá para cá muita coisa aconteceu, o time caiu de produção e de fato no jogo contra o Flamengo eu pelo menos percebi ali que alguns jogadores do Fluminense já não compravam a ideia do técnico Fernando Diniz. Então Flamengo, entre aspas, derrubando um treinador, o rival Fluminense, que se afundou na crise, lanterna, com apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro em 11 jogos disputados. Falando agora de Flamengo, porque uma informação que eu publiquei há alguns dias no Twitter, no Instagram, e eu acabei esquecendo de mencionar aqui no YouTube, uma informação em primeira mão: o atacante Chola, aquele nigeriano, destaque do Sub-20 do Flamengo, está emprestado pelo Remo Stars da Nigéria até o dia 31 de julho, não vai permanecer no rubro-negro, pelo menos esse foi o retorno recebido pelos empresários do atleta. Estou falando disso nesse momento porque eu conversei novamente com os empresários do atleta e nada mudou. O Flamengo não mudou a sua decisão. Os representantes do atacante de 19 anos foram comunicados que dificilmente a opção de compra será exercida. Com isso, os agentes do atleta já buscam uma alternativa para o futuro dele. Pelo Sub-20 do Flamengo, só uma curiosidade ou uma informação, a opção de compra é de apenas, entre aspas, $500 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador. Isso dá em torno aí de R$2,5 milhões. E pelo Sub-20 do Flamengo, Chola disputou 13 jogos, todos nesse ano, em 2024, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Ele foi peça importante no título
do Flamengo na Libertadores Sub-20, um título inédito na história do clube. Então, Tchola dizendo adeus ao Flamengo. Estádio, galera, informação de estádio, vamos lá. A Caixa, segundo o jornalista Lauro Jardim, queria vender o terreno do gasômetro, onde vai ser construído o estádio próprio do Flamengo, por 600 milhões. Queria vender ao Flamengo por 600 milhões. Que só topava pagar, e o Flamengo só topava pagar, segundo o jornalista, 250 milhões de reais. Com a desapropriação feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a indenização será de cerca de 160 milhões de reais. Então, foi uma boa para o Flamengo. Inclusive, o Rodolfo Landim fez um pedido super inusitado aos torcedores do Flamengo em uma entrevista à Flá TV ainda ontem. Abre aspas. O nome do estádio é uma das coisas que vai poder trazer muita receita com a venda do name rights. Então, calma. Essa é uma coisa importante para viabilizar a construção. Sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas oficialmente tem que entender que é importante não sair chamando de nada. Até porque vai ser importante fazer dinheiro com isso. Ou seja, ele está pedindo para a torcida do Flamengo não apelidar o futuro estádio do Flamengo, porque o Flamengo vai gerar muita receita com venda de name rights. Exemplo, o Morumbi, no caso do São Paulo, hoje é Morumbis, porque o São Paulo vendeu o name rights. Lá no Corinthians, se chama Neoquímica, Arena Neoquímica. O Corinthians vendeu o name rights. E, de fato, o Flamengo pode conseguir uma receita absurda com name rights. Então, fica aí o pedido do presidente Rodolfo Landim para o torcedor rubro-negro não apelidar o estádio para não atrapalhar essa geração de receita, digamos assim, por parte da diretoria do Flamengo. Vamos falar agora de campo e bola. Hoje teve reapresentação do Flamengo, já pensando no próximo duelo, que é na quarta-feira com o Juventude, 8 horas da noite, lá em Caxias, um jogo muito difícil para o Flamengo. O Juventude sempre dificulta a vida do Flamengo atuando em seu território. E o Davi Luiz, ele se reapresentou nessa segunda-feira junto com os demais jogadores. E uma atualização sobre o zagueiro, já que muita gente andou me perguntando nas outras redes sociais, que eu já até publiquei lá também, @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram. O zagueiro fez tratamento no joelho, o joelho direito, local que ele sentiu as dores no duelo com o Fluminense, e é dúvida para o confronto do Flamengo com o Juventude. Eu já vou dar minha opinião. Independentemente se as dores melhorarem ou não, eu pouparia o Davi Luiz nesse jogo. Por quê? O Davi Luiz ele voltou a se destacar pela parte técnica, isso aí é notório, todo mundo precisa mencionar isso, fazendo gols importantes contra o Vasco, contra o Bahia, e também a parte física do atleta. O zagueiro de 37 anos, experiente zagueiro, se cuida demais fora das 4 linhas, um cara atleta mesmo, no sentido literal da palavra. Ele foi titular nos últimos 6 jogos do Flamengo, sendo que em 5 jogos ele ficou do começo ao fim, ou seja, 90 minutos em campo. Apenas contra o Fluminense, ontem, domingo, que ele precisou ser substituído por conta dessas dores no joelho. Então, fisicamente, ele está bem, tecnicamente, ele está bem, conquistou a vaga de titular, não à toa, o Léo Pereira ficou como opção no banco de reservas contra o Fluminense, mas no jogo contra o Juventude, eu particularmente acho que seria uma boa poupar esse experiente jogador, já pensando no duelo do final de semana com o Cruzeiro no Maracanã. Jogo domingo, inclusive, 6h30 da noite. Então, fica aí a informação, a atualização sobre o Davi Luiz. E você, torcedor, acha que o Davi Luiz tem que ser poupado nesse duelo contra o Juventude? Dê sua opinião aí. Para finalizarmos o nosso vídeo, informação de momento que a gente trouxe em primeira mão mais cedo nas outras redes sociais. Flamengo formalizou uma proposta a Lázio pelo meia Marcos Antônio e já teve até resposta. A Lázio não gostou do que o Flamengo apresentou, que foi empréstimo como uma opção de compra, e a Lázio fez uma contraproposta ao Flamengo. Ou seja, a Lázio não gostou dos números apresentados pelo Flamengo e fez uma contraproposta. O Flamengo agora vai discutir internamente essa contraproposta da Lázio para poder responder à diretoria do clube italiano. O que eu sei é que as negociações estão em andamento, andando, digamos assim, de forma calma, tranquila por parte do Flamengo. O Flamengo não tem pressa, entende que consegue sim fazer essa contratação. É um nome que foi aprovado pela equipe de scout, um nome que foi aprovado pela comissão técnica, no caso o Tite. O Tite entende que o jogador agregaria demais
ao elenco do Flamengo, e o Flamengo está tentando a contratação desse jogador para essa janela de transferência. Para quem não conhece o Marcos Antônio, eu vi muita gente perguntando nas outras redes sociais, é um meia de 24 anos, cria das categorias de base do Atlético Paranaense. Ele se transferiu muito jovem, em 2017, do Atlético Paranaense, ainda no Sub-19, para o Estoril de Portugal, onde ficou até 2018. Em 2018 ele chegou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ficou lá até 2021. Em 2022 foi contratado pela Lazio, jogou 22 partidas, 1 gol e 1 assistência. Na temporada passada, 2023-2024, ele foi emprestado ao PAOK. A Lazio não pretende ficar com o jogador no elenco, não vai dificultar uma saída, mas obviamente só vai aceitar fazer negócio a partir do momento que entender que o negócio é bom para a Lazio. Não adianta, entre aspas, se desfazer do jogador. Inclusive, o contrato dele com a Lazio é longo, tá? Junho de 2027. Então fica aí a informação para vocês. Jogador jovem, 24 anos, acho que iria agregar demais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo, uma ótima semana, um abraço para todos. Fui!